Quando sua mente começa a desmoronar em silêncio, não há aviso claro. Não existe um momento exato em que você percebe que algo está errado. Não há um sinal dramático, nem um colapso evidente. Tudo continua aparentemente normal. Você acorda, se levanta, cumpre compromissos, conversa com pessoas. Mas por dentro, algo já começou a ceder. É como uma estrutura que aguenta peso demais por tempo demais. Ela não cai de uma vez. Ela racha. Primeiro uma fissura pequena, quase invisível. Depois outra. Até que sustentar tudo começa a exigir um esforço constante que ninguém vê. Você não fala sobre isso. Não porque não queira, mas porque não sabe como explicar. As palavras parecem insuficientes. Como dizer que sua mente está cansada de existir nesse ritmo? Como explicar que você não está exatamente triste, mas também não está em paz? Como explicar um peso que não tem forma? Então, você escolhe o silêncio. E esse silêncio vai se tornando um hábito. Quando a mente começa a desmoronar em silêncio, o primeiro sinal não é desespero, é desgaste. Um cansaço profundo que não desaparece com descanso. Você dorme, mas acorda como se não tivesse dormido. A mente parece nunca desligar completamente. Mesmo no sono, algo continua alerta, atento, tentando antecipar problemas, tentando segurar tudo para que nada desmorone de vez. Pensar começa a cansar. Decidir começa a pesar. Escolher parece exigir mais energia do que você tem disponível. Coisas simples, que antes eram automáticas, passam a parecer difíceis, e você não entende por quê. Você olha para a própria vida e pensa que, em teoria, tudo deveria estar bem. Talvez você tenha responsabilidades, talvez tenha pessoas ao redor, talvez tenha construído algo. Ainda assim, existe uma sensação constante de insuficiência, como se você estivesse sempre atrasado em relação à própria vida. Isso cria culpa. Porque se você tem motivos para estar bem, por que não está? E essa culpa se soma ao cansaço. Quando a mente começa a desmoronar em silêncio, você entra em modo sobrevivência. Você não vive plenamente. Você funciona. Você faz o que precisa ser feito, o mínimo necessário. Evita conflitos, evita decisões grandes, evita conversas profundas, não porque não se importe, mas porque não tem energia para sustentar mais nada emocionalmente. Você começa a se afastar de si mesmo sem perceber, das suas emoções, dos seus desejos, das suas vontades reais. Você vai se tornando alguém que reage às demandas externas, mas perdeu o contato com o que acontece por dentro. E isso dói. Dói porque, no fundo, você sabe que algo está errado, mas não sabe exatamente o quê. Não sabe onde mexer, não sabe por onde começar. Então, você continua. A mente humana é extremamente resistente. Ela aguenta muito mais do que deveria. Ela aprende a normalizar a exaustão. Aprende a chamar exaustão de rotina. Aprende a chamar sobrevivência de vida. E quanto mais você se adapta, mais distante fica de si. Esse desmoronamento silencioso não acontece porque você é fraco. Ele acontece porque você foi forte demais por tempo demais. Forte demais para não incomodar. Forte demais para não demonstrar. Forte demais para não parar. Você aprendeu que precisava aguentar, que precisava seguir, que precisava ser responsável. E isso se tornou identidade. Mas nenhuma mente sustenta a pressão constante sem pausa. Em algum ponto, o custo aparece. Você começa a sentir irritação sem motivo claro, uma impaciência que não combina com você. Pequenas coisas te tiram do eixo. Barulhos incomodam, pessoas cansam, conversas parecem esforço demais. Você sente vontade de se isolar, não por desprezo, mas por exaustão. Ficar sozinho parece mais leve do que interagir, porque não exige performance emocional. E ainda assim você se cobra por isso. Você se pergunta por que está assim. Por que não consegue simplesmente lidar melhor? Porque parece que todo mundo aguenta mais do que você.
e essa comparação só aprofunda o desgaste. O que você não percebe é que sua mente não está quebrando, ela está pedindo espaço. Quando a mente começa a desmoronar em silêncio, ela não quer desistir da vida. Ela quer parar de viver em estado de alerta constante, quer parar de carregar tudo sozinha, quer parar de ser exigida além do limite. Mas como você nunca aprendeu a escutar esse tipo de sinal, você ignora, empurra para frente. Diz a si mesmo que depois resolve, que agora não é o momento, que precisa continuar. E cada vez que você faz isso, a estrutura interna enfraquece um pouco mais. Você começa a perder clareza, o foco diminui, a memória falha, a motivação desaparece. Coisas que antes te davam algum sentido, agora parecem distantes, não porque perderam valor, mas porque você está cansado demais para sentir. A mente sobrecarregada começa a se proteger desligando partes sensíveis. Emoções ficam confusas, às vezes intensas demais, às vezes quase inexistentes. Você oscila entre sentir tudo e sentir quase nada. E isso assusta. Mas você continua em silêncio, porque falar exigiria vulnerabilidade, e vulnerabilidade parece perigosa quando você já se sente instável por dentro. Então, você segura. Só que segurar também cansa. E chega um ponto em que segurar é exatamente o que faz tudo começar a ruir. Quando você segura por tempo demais, algo começa a mudar na forma como você percebe o mundo. As coisas não parecem exatamente piores, mas parecem mais pesadas. Tudo exige mais esforço mental. Até aquilo que você costumava fazer sem pensar, agora vem acompanhado de uma resistência interna, como se a mente estivesse constantemente dizendo que já foi longe demais. Você começa a sentir que está sempre um passo atrás, que nunca alcança totalmente o que precisa, que o dia termina antes de você conseguir respirar. E essa sensação não vem da falta de capacidade, mas do excesso de carga emocional acumulada ao longo do tempo. Quando a mente começa a desmoronar em silêncio, você desenvolve uma habilidade perigosa, a de parecer bem mesmo quando não está. Você aprende a ajustar o tom de voz, a escolher as palavras certas, a controlar expressões. Aprende a sorrir quando precisa, a responder automaticamente quando alguém pergunta como você está. Não é falsidade, é sobrevivência. Mas sobreviver nesse modo exige energia, e essa energia sai de algum lugar, sai da sua vitalidade, da sua clareza, da sua conexão interna. Você começa a sentir uma distância estranha entre o que acontece e o que você sente. As emoções ficam atrasadas. Algo acontece, mas você não reage de verdade. Ou reage horas depois, ou dias depois, ou nunca. É como se a mente estivesse amortecendo tudo para evitar mais desgaste. Isso pode parecer proteção, e por um tempo até é, mas viver amortecido cobra um preço. Porque quando você bloqueia o que dói, bloqueia também o que nutre. A alegria fica distante, o entusiasmo não vem, a sensação de propósito se apaga aos poucos. Você continua fazendo o que precisa ser feito, mas sem presença real, como se estivesse assistindo a própria vida de fora, como se estivesse sempre em segundo plano na própria história. E essa sensação de estar desconectado de si mesmo é uma das partes mais dolorosas desse desmoronamento silencioso. Você se pergunta onde foi parar aquela versão sua que sentia mais, que se empolgava mais, que tinha mais energia, e começa a achar que talvez tenha perdido algo para sempre, que talvez isso seja apenas a vida adulta, que talvez seja assim mesmo. Mas não é. O que está acontecendo não é envelhecimento emocional, é sobrecarga não resolvida. Você passou tempo demais empurrando para frente tudo o que sentia, tempo demais ignorando os sinais internos, tempo demais se adaptando sem se escutar. E agora a mente está tentando se reorganizar do único jeito que conhece, reduzindo estímulos, diminuindo o envolvimento, pedindo pausa. Só que ela faz isso em silêncio, porque você nunca aprendeu a escutar antes de chegar nesse ponto. A mente humana não desmorona de repente, ela vai cedendo em camadas. Primeiro o entusiasmo, depois a paciência, depois a clareza, depois a esperança.
Não tudo de uma vez, mas o suficiente para você sentir que algo essencial está escapando. Você começa a se sentir constantemente tenso. O corpo nunca relaxa completamente. Os ombros ficam elevados, a respiração fica curta, o maxilar fica apertado. Mesmo em momentos de descanso, existe uma inquietação de fundo, como se algo estivesse sempre prestes a dar errado. Essa tensão constante consome energia emocional. E quanto mais energia você perde, menos capacidade tem de lidar com o que surge. Pequenos problemas parecem grandes, pequenas cobranças parecem ataques, pequenas frustrações parecem derrotas. E isso cria um ciclo perigoso. Quanto mais cansado você fica, mais sensível se torna. Quanto mais sensível, mais difícil é lidar. Quanto mais difícil, mais cansado você fica. Tudo acontece por dentro, em silêncio. Você começa a evitar situações que exigem demais emocionalmente. Conversas profundas, decisões importantes, confrontos necessários. Não porque não sabe lidar, mas porque já está no limite. E cada coisa evitada vira mais um peso pendente. A mente sobrecarregada não quer novos desafios. Ela quer estabilidade, quer previsibilidade, quer menos exigência. Mas a vida não desacelera só porque você precisa. E essa incompatibilidade aumenta ainda mais o desgaste. Você começa a se cobrar por não estar rendendo como antes, por não ter a mesma disposição, por não conseguir manter o mesmo ritmo. E essa cobrança interna, em vez de ajudar, só aprofunda o colapso silencioso. Porque você está tentando resolver cansaço com exigência, e isso nunca funciona. Existe também um medo sutil que acompanha esse processo, um medo de perder o controle, de não dar conta, de falhar de forma irreversível. Mesmo que nada disso tenha acontecido, a sensação está ali, rondando, ocupando espaço mental. Esse medo faz você se manter em alerta constante, observando tudo, antecipando problemas, pensando em cenários, tentando evitar erros. E essa vigilância permanente esgota. A mente não foi feita para estar sempre em estado de defesa. Quando você vive assim por tempo demais, ela começa a falhar não por incapacidade, mas por excesso de esforço. É como um músculo que nunca descansa. Ele não quebra porque é fraco, mas porque foi exigido além do limite. Você sente isso como confusão mental, como dificuldade de concentração, como lapsos de memória, como sensação de estar sempre atrasado, mesmo quando está fazendo tudo. E ainda assim você continua em silêncio, porque admitir que sua mente está cedendo parece assustador, parece admitir derrota, parece admitir fraqueza, e você aprendeu que não podia ser fraco. Mas existe uma diferença enorme entre fraqueza e limite. Fraqueza é desistir sem tentar. Limite é reconhecer quando algo precisa mudar. O desmoronamento silencioso da mente é muitas vezes um pedido urgente por mudança. Não uma mudança externa imediata, mas uma mudança na forma como você se trata, na forma como se cobra, na forma como se exige. Enquanto você insiste em manter tudo igual, a mente continua cedendo, mas quando você começa a reconhecer o que está acontecendo, algo começa a se reorganizar. Não de forma mágica, não rápida, mas de forma real. O primeiro passo não é consertar, é escutar. Escutar sem julgamento, sem pressa, sem tentar explicar tudo racionalmente. Apenas reconhecer que algo dentro de você está cansado, sobrecarregado, precisando de espaço. Esse reconhecimento por si só já reduz um pouco da pressão, porque você para de lutar contra o que sente, para de fingir que está tudo bem, para de se abandonar internamente. E isso abre espaço para algo novo começar. Não força, não mais exigência, mas consciência. Consciência de que você não precisa carregar tudo sozinho, de que não precisa estar sempre disponível, de que não precisa sustentar expectativas que te esmagam. Quando a mente começa a desmoronar em silêncio, ela não está pedindo o fim, ela está pedindo ajuste, está pedindo alinhamento, está pedindo verdade. E quanto antes você escuta, menos profundo precisa ser o colapso para que a reconstrução comece. Você ainda não chegou ao fim. Você está no meio de um processo. Um processo difícil, sim, mas também necessário, porque ele está mostrando algo que você não podia mais ignorar. E é exatamente aqui
que algo começa a mudar, mesmo que você ainda não perceba claramente. Porque no momento em que você reconhece que a sua mente está cedendo, você para de lutar contra o sinal e começa, ainda que timidamente, a ouvir o que ele está tentando dizer. O desmoronamento silencioso não acontece para te destruir. Ele acontece porque a forma como você vinha vivendo já não era sustentável, porque você vinha exigindo de si mais do que qualquer mente deveria suportar por tanto tempo, porque você confundiu força com endurecimento, responsabilidade com o autoabandono, maturidade com o silêncio constante. Durante muito tempo você acreditou que precisava aguentar, que precisava ser o pilar, que precisava dar conta de tudo sem falhar. E aos poucos, essa crença foi se transformando em uma prisão invisível. Uma prisão onde você não se permite parar, não se permite errar, não se permite sentir. Quando sua mente começa a desmoronar em silêncio, ela está tentando quebrar essa prisão. Não com violência, mas com desgaste. Não com gritos, mas com exaustão. Porque se você não parar por escolha, o corpo e a mente encontram uma forma de te obrigar a parar. E isso assusta. Assusta porque você sempre foi aquele que segurava, aquele que resolvia, aquele que não caía, aquele que seguia em frente mesmo quando doía. Então, quando você sente que algo dentro de você já não responde da mesma forma, surge o medo de perder o controle, o medo de não dar conta, o medo de ser visto como fraco. Mas existe algo que você precisa ouvir com clareza agora. Reconhecer limites não é perder força, é mudar a forma de usá-la. Força não é se esmagar até quebrar. Força é saber quando ajustar o peso antes que tudo desmorone de vez. A mente sobrecarregada não precisa de mais pressão, ela precisa de permissão. Permissão para desacelerar por dentro, permissão para sentir sem corrigir imediatamente, permissão para não ter todas as respostas agora. Você não precisa se transformar em alguém diferente, não precisa abandonar responsabilidades, não precisa fugir da sua vida. O que precisa mudar é a relação que você tem consigo mesmo dentro dela. Durante muito tempo, você se tratou como um recurso inesgotável, como alguém que podia sempre dar mais um pouco, mais tempo, mais energia, mais compreensão, mais paciência, e você quase nunca se perguntou o que isso estava custando internamente. Agora, o custo chegou, e ele se apresenta como confusão, como cansaço mental, como perda de sentido, como essa sensação constante de estar segurando algo que está prestes a cair, mesmo sem saber exatamente o que. A reconstrução não começa com grandes decisões externas, ela começa com pequenos ajustes internos, com a forma como você conversa consigo mesmo, com a forma como reage quando não dá conta, com a forma como se cobra quando falha. Você aprendeu a se motivar pela pressão, pela urgência, pelo medo de não ser suficiente. Isso funcionou por um tempo. Mas agora sua mente não responde mais a esse tipo de comando, porque ela já está cansada demais para se mover pelo medo. O próximo passo exige outro tipo de liderança interna, uma liderança mais consciente, mais firme, mas também mais honesta. Isso significa aprender a ouvir os sinais antes de ignorá-los. Significa reconhecer quando algo pesa demais. Significa respeitar seus próprios limites sem transformar isso em culpa. Culpa é um dos maiores combustíveis do desmoronamento silencioso, porque te faz acreditar que estar cansado é falha moral, que precisar de pausa é fraqueza, que desacelerar é perder valor. Nada disso é verdade. O que está acontecendo com você é uma reação natural a um período prolongado de tensão emocional não resolvida. É o resultado de ter vivido muito tempo no modo alerta, de ter carregado preocupações que não eram só suas, de ter se responsabilizado por mais do que podia sustentar. Quando você entende isso, algo dentro de você começa a se reorganizar, porque você para de se atacar por estar assim, para de brigar com a própria mente, para de se tratar como um problema a ser corrigido. E isso muda tudo. A mente se recompõe quando encontra segurança interna, quando percebe que não precisa mais gritar em silêncio para ser ouvida, quando percebe que você finalmente está prestando atenção. Essa atenção não é ansiedade, não é obsessão, é presença, é parar, mesmo que por alguns minutos, e se perguntar com honestidade: o que em mim está cansado? O que em mim está sendo ignorado? O que em mim precisa de cuidado agora, não depois?
Talvez seja o excesso de cobrança, talvez seja a falta de limites, talvez seja uma rotina que não te respeita mais, talvez sejam relações onde você sempre cede, talvez seja a expectativa constante de ter que ser forte o tempo todo. Não importa a resposta exata neste momento, o importante é que você pare de fingir que não há uma pergunta. A mente que desmorona em silêncio não precisa de soluções rápidas, precisa de coerência. Precisa que sua vida externa comece aos poucos a se alinhar com o que você sente internamente. Isso pode significar dizer não onde sempre disse sim, pode significar reduzir o ritmo, pode significar se afastar de algumas exigências, pode significar pedir ajuda, mesmo que isso vá contra tudo o que você aprendeu sobre independência. Pedir ajuda não é fracasso, é inteligência emocional. Você não foi feito para sustentar tudo sozinho. Nenhuma mente foi. Quando você começa a fazer esses pequenos ajustes, algo curioso acontece. O desmoronamento desacelera, a sensação de urgência diminui, a mente começa a respirar melhor. Não porque os problemas desapareceram, mas porque você parou de carregar todos eles como se fossem exclusivamente seus. A clareza começa a voltar aos poucos, não como uma iluminação repentina, mas como espaços de silêncio que já não sufocam. Espaços onde você consegue pensar sem peso, onde consegue sentir sem medo. Você percebe que ainda está aqui, que ainda é capaz, que ainda tem força, só não pode mais usá-la contra si mesmo. Quando sua mente começa a desmoronar em silêncio, ela está te convidando a mudar o tipo de vida que você vinha levando por dentro, a abandonar o modo sobrevivência e, lentamente, voltar ao modo presença. Isso não acontece de um dia para o outro, mas começa no momento em que você decide parar de se abandonar. Você não precisa se provar para ninguém agora, não precisa manter a imagem de quem aguenta tudo, não precisa continuar se empurrando além do limite para justificar sua existência. Você já é suficiente sem se quebrar. Se hoje sua mente está cansada, confusa, sobrecarregada, isso não define o seu fim, define um ponto de transição. Um ponto onde você pode continuar ignorando os sinais ou começar a reconstruir de forma mais consciente. O silêncio que antes te sufocava pode se tornar o espaço onde você se reconecta consigo mesmo, onde você aprende a escutar, a ajustar, a respeitar. E aos poucos, aquilo que parecia um desmoronamento começa a revelar algo diferente. Não uma queda, mas uma reorganização necessária. Uma reconstrução que não nasce da pressão, mas da verdade. E quando você entende isso, percebe que sua mente não estava falhando, ela estava tentando te salvar.